Vamos começar agora efetivamente, né, com o período da Era Vargas. Nas semanas anteriores nós falamos um pouco sobre todo o contexto econômico, político que precede o início aí da Era Vargas, e hoje a gente já adentra o período efetivamente de governo do Vargas. Logo após a Revolução de 1930, que foi essa derrubada do governo do Washington Luiz, o Vargas ele assume um governo com o propósito de ser um governo temporário, né? Por isso que a gente se refere a esse período de 1930, que vai até o Estado Novo, como o período do governo provisório, né? Então, Vargas assume como chefe do governo provisório, alegando a princípio, né, que seria preparado todo o terreno político para a realização de novas eleições limpas, né, isentas de fraude, baseadas na transparência, algo que era as bandeiras, né, levantadas como críticas à Primeira República. No entanto, na prática, o que foi acontecendo é que nada foi feito nesse sentido. E o Vargas começou a governar através do uso, né, dos decretos-leis. O que é um decreto-lei? Né? É basicamente que você não tem uma Constituição que vai ditar como vai ser regida a nação, e o governante, no caso aí o presidente Vargas, ele simplesmente governava através da edição de decretos. Então eram os decretos que iam conduzindo aí os rumos da nação. Em função dessa ausência de uma postura do Vargas que acenasse para a realização de uma Constituição, que, por sua vez, através dessa Constituição, se organizasse um pleito eleitoral, a crítica foi crescendo a ele, né, especialmente em São Paulo. Na verdade, essa crítica fica basicamente localizada aí na região de São Paulo. E é em função disso que ocorre um início aí de uma guerra civil, que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista, no ano de 1932. Aqui ao lado vocês têm um cartaz, né, que é o cartaz de promoção dessa campanha aí da Revolução Constitucionalista. E essa Revolução Constitucionalista tinha, como o próprio nome ficou marcado, a intenção de exigir a convocação de uma Assembleia Constituinte e, consequentemente, né, também retirar aí o Vargas desse poder, desse governo provisório, e preparar para novas eleições através da elaboração de uma Constituinte. A Revolução Constitucionalista ela foi derrotada em termos, né, dos conflitos, dos combates. Né, a Revolução acabou sucumbindo e sendo derrotada pelo Vargas. No entanto, apesar de derrotada, essa bandeira fundamental deles, que era a convocação de eleições, de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma Constituição, foi acatada. Então, como forma de apaziguar os opositores, o Vargas acatou e começou a preparação para a elaboração de uma Constituição, que foi a Constituição do ano de 1934. Então, aí no ano de 1934 é finalizada a elaboração dessa Constituição, e dentre os elementos que aparecem nessa Constituição, a gente tem, de maneira inédita, a proposta, né, de inserção de um salário mínimo, da jornada de 8 horas de trabalho, a instituição também do voto secreto e do voto feminino, inclusive. Então, no ano de 1934, a gente tem esses elementos aí inseridos na Constituição. Um outro elemento importante desse período aí dos primeiros anos do governo Vargas diz respeito ao processo de polarização política que vai se instaurando na sociedade. Lembremos que esse período, né, 1934, por aí, é o período que a gente chama, quando estamos falando da história geral, né, como o período do entre-guerras, ou seja, o período situado entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Esse período do entre-guerras ele é marcado por transformações muito aceleradas da história. A gente tem, em 1917, a Revolução Russa, e a partir de então
cada vez mais o protagonismo da União Soviética sobre o mundo, né, a influência que a União Soviética exerce sobre o mundo em termos de simpatias e antipatias para com o regime soviético. E, por outro lado, a gente tem, pelo menos aí desde 1922, o surgimento também de organizações fascistas. A gente tem o Mussolini na Itália, né, e a partir de 1933 a gente tem o Hitler na Alemanha. Essas ideologias políticas que são conflituosas entre si, elas vão se difundindo pelo mundo e aqui no Brasil isso vai se dar também de uma maneira muito intensa. E como que isso ocorre, né? Então a gente vai ter aqui no Brasil a formação de diferentes organizações. Dentre elas, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser um grupo bastante heterogêneo, mas que dentre esse grupo que compõe a ANL, a gente vai ter tanto sociais-democratas, socialistas constitucionais, e a gente vai ter também aquele que está ainda em processo de reorganização, ainda que não esteja na legalidade, que são os membros do Partido Comunista. Dentre esses membros do Partido Comunista, a gente vai ter também a principal liderança deles, que é o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, nós vimos quando falamos do movimento tenentista, foi a liderança da coluna, aquela coluna que ficou conhecida justamente como Coluna Prestes, em função da sua liderança, que percorreu o Brasil criticando o regime político da Primeira República. Convertido ao comunismo, o Luiz Carlos Prestes se torna a principal liderança dentro do Partido Comunista no Brasil. Então, esses membros do Partido Comunista estão presentes aí na ANL, mas ela é um grupo mais heterogêneo. De outro lado, a gente vai ter a formação da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Esse lado, os integralistas, eles têm inspiração claramente fascista, nazifascista, eu diria, né? Eles têm inspiração no fascismo italiano, mas também no viés, né, nazifascista, no nazismo alemão. Então, eles têm essa inspiração bastante forte e eles são inimigos intensos da ANL. Né? Então, a gente vai ter no Brasil um período de conflito constante nesses primeiros anos da década de 1930 entre esses dois lados. E esses conflitos, eles são tão marcantes ao ponto de ter, inclusive, trocas de tiros em praça pública. A gente vai ter um período realmente de extrema polarização política. Existe um episódio até que houve um conflito, né, da AIB com a ANL em São Paulo, na região ali na Praça da Sé, e que nessa a ANL levou a melhor, né, e os fascistas eles saíram correndo, fugindo aí da ANL, que foi conhecido como a Batalha da Praça da Sé. Então a gente tem vários episódios de conflito desses dois grupos, né? Virou praticamente, né, dois grupos de extremos opostos que estão brigando aí nesse contexto. E aí eu vou daqui a pouco eu falar um pouco mais do que vai dar em relação a esses dois lados. Então primeiro vamos observar aqui umas fotos de referência a A e B, né? Então aqui a gente tem a bandeira da Ação Integralista Brasileira, que, como vocês podem perceber, o lema é Família, Deus e Pátria, era o lema aí da bandeira da AIB. E eles tinham um símbolo também, é muito interessante essa semelhança, né, com as outras vertentes do fascismo no mundo, né? Essa necessidade dessa simbologia, desse emblema. Se os nazistas tinham a suástica, aqui no caso eles escolheram a sigma, né? Eu não lembro exatamente o significado, mas tinha a ver alguma coisa com somatório, algo assim, essa junção aí desses elementos. Do lado a gente tem uma foto, que é a foto de um congresso da AIB no ano de 1935. Se vocês observarem atentamente essa foto, vocês percebem uma série de elementos que são compartilhados com o pensamento nazifascista em geral, né? Como você certamente já tem, né, esse conhecimento, o nazifascismo ele tem uma série de valores aí compartilhados. Desde a questão do militarismo, né? Então o militarismo que está para além de simplesmente reconhecer a importância e a necessidade das Forças Armadas, né? Quando eu estou falando de militarismo, não é isso.
O militarismo adotado pelo nazifascismo se trata da ideia de que a sociedade, inclusive a sociedade civil, deve se inspirar e se moldar à luz da organização, da estrutura e da disciplina das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, elas devem ser o exemplo e o modelo de constituição para a sociedade como um todo, tanto em termos comportamentais, organizacionais, disciplinares, né? Então, observando aí a foto, vocês observam que tem um aspecto militar bastante presente, né, em termos até do uso de uniformes, essa coisa que é bem característica, né? Então a gente consegue perceber um pouco esse elemento aí do militarismo. A gente tem outros aspectos também aí ligados ao nazifascismo que talvez não fiquem tão evidentes aí na foto, apesar de a gente ver essa questão no fundo, não dá para ter certeza, mas me parece ser uma águia, que também é um símbolo compartilhado pelo nazismo, né? É curioso que até a liderança que está ali no meio, acredito que seja o Plínio Salgado, tem até um bigodinho semelhante ao do Hitler. E um outro aspecto também muito importante do nazifascismo é a questão do corporativismo. Não sei, acredito que vocês também estejam familiarizados com essa discussão sobre o corporativismo, mas a ideia do corporativismo, que é justamente essa concepção de que a sociedade deve ser como um corpo, né? A palavra não é à toa, um corpo. E num corpo a gente tem diferentes partes, com diferentes funções. A gente tem a nossa cabeça, nossos braços, troncos, pés, né? Cada parte do nosso corpo tem diferentes funções. E para o corpo funcionar bem, é importante que essas partes não estejam em conflito entre si, né? O nosso cérebro tem que estar conectado com os nossos membros para a gente ter uma boa coordenação motora, nosso cérebro tem que estar conectado com todas as partes, né? Então a gente tem essa questão, que é muito presente no nazifascismo, da ideia de que a sociedade deve também funcionar como um corpo, em que cada parte desse corpo precisa se focar na sua função e não deve haver conflito entre as diferentes partes do corpo, né? Então, essa questão da cabeça, que está muito atrelada, inclusive, ao regime autoritário, militarista, que vai gerir o restante aí do corpo, e esse corpo precisa ser harmônico. E para manter essa harmonia não pode haver nenhum conflito de classe. Então, por isso, os integralistas eles são extremamente avessos a qualquer forma de conflito de classe. Eles entendem que a luta de classe, né, da qual falam os marxistas, e são extremamente críticos ao pensamento de Marx, ao marxismo, a gente vê isso nos textos do Hitler, né, nos discursos do Hitler, do Mussolini, porque eles consideram que eles estimulam o conflito de classes e que a boa sociedade ela tem que ser completamente harmônica e toda articulada e isenta de conflito. Então, esse é um outro aspecto que é muito marcante aí do corporativismo. Tá? Então, essa noção de ordem, uma ordem que é necessariamente autoritária. O destaque também em relação às lideranças, né? Então, só para a gente ter um panorama em geral sobre a proposta nazifascista como um todo e que é largamente abraçada por essa versão brasileira do fascismo que ficou conhecida como integralismo, né? Então, a ação integralista brasileira. Por outro lado, a gente tem a ANL, aqui eu coloquei reproduzir um jornal, mas eu vou falar um pouquinho sobre a ANL antes de chegar no fechamento dela. A ANL, como eu falei, ela é um grupo bastante heterogêneo, ainda que tenha uma presença muito forte dos comunistas, em termos até de liderança dentro da ANL, e a figura do Luiz Carlos Prestes de bastante destaque. E a ANL, ela, como eu falei, é a arqui-inimiga aí da AIB. O que a gente observa nesse período, aí, nas primeiras décadas de 1930, e mais especificamente no ano de 1935, é que o governo Vargas vai ter uma postura muito mais crítica em relação à ANL do que à AIB. Então, nesse primeiro momento, a gente percebe, e a gente vai ver mais adiante quando for falar do golpe do Estado Novo, que o Vargas tem até uma certa simpatia por alguns elementos aí da AIB, e por isso é que nesse jornal, que é um jornal de... Inclusive, gente, eu achei que eu tinha colocado o título aqui do jornal, o título não, a referência aqui do jornal. Aqui, agora sim. Opa, esse aqui é o jornal, deixa eu colocar ele aqui do lado. O jornal é Amanhã, tá? Esse jornal, se vocês verem ele do ladinho, aqui fica meio pequenininho.
mas esse aqui é o jornal Amanhã, da edição de 16 de julho de 1935. Então, esse jornal é um jornal crítico, né, à postura aí do Vargas, e o que ele está mostrando é o seguinte: eles consideram que é inconstitucional a proibição, né, o fechamento da ANL, que o Vargas proíbe a ANL. Qual que é o argumento do Vargas? O Vargas considera que a ANL é uma organização de fachada para promover o avanço das ideias comunistas, das ideias aí de Moscou no Brasil. Então, com base nesse argumento, ele fecha a ANL. No entanto, o que o jornal coloca aí é que os integralistas, que seriam ligados à AIB, que inclusive estão por trás aí de uma série de agitações e conflitos também, eles já seriam colocados aí, seriam meio que protegidos aí pelo governo. Então, é o que fala, né, a gente percebe aí na crítica os integralistas sobre a proteção solícita do governo. Então, o que o jornal está acusando é que o Vargas, enquanto proíbe a ANL, né, o que eles consideram inconstitucional, por outro lado, o governo protege os integralistas. E, de fato, a gente percebe que, no primeiro momento, o governo Vargas vai ter uma simpatia muito maior para com os integralistas, e a gente vai ver que isso está muito ligado também à primeira fase do Vargas, e que a gente vai ver aí de simpatia com algumas ideias fascistas. Aqui temos a figura do Luiz Carlos Prestes, tá? Que já uns 30 e poucos anos na cidade, e a Olga Benário, que eu vou falar posteriormente. Porque o que acontece, né? Após esse episódio, o fechamento da ANL, a gente vai ter uma tentativa, até como uma forma de retaliação, mas uma tentativa de fato, organizar uma revolução comunista no Brasil, que é completamente descabida, completamente fora de cabimento, né? O Prestes, ele sobe a cabeça dele a ideia de que ele teria uma influência no exército muito maior do que de fato ele tinha. E aí o Prestes, junto com alguns aliados aí do Partido Comunista e alguns ex-tenentistas, que ele acreditava, e ele acreditava que outros também que apoiavam o tenentismo iriam abraçar essa intentona, essa tentativa de uma revolução comunista no Brasil, ainda no ano de 1935, no mês de novembro, ou seja, julho, agosto, setembro, 4 meses, né, após a proibição da ANL, com eles caindo na ilegalidade, eles partem para essa ação armada. No entanto, o que acontece? E aí, realmente, né, para a preparação dessa intentona, o governo soviético manda a Olga, que é essa mulher aqui do lado, ela é alemã, de origem judia, e a Olga, ela vem para auxiliar o Luiz Carlos Prestes, especialmente para proteger o Luiz Carlos Prestes. Ela é treinada, né, pela KGB, ela tem toda uma formação militar e ela vem para proteger o Luiz Carlos Prestes. Ela serve como uma espécie de guarda-costas aí do Luiz Carlos Prestes, enquanto ele está preparando aí essa tentativa aí de revolução, que é completamente fora da casinha. Não à toa, justamente por ser totalmente fora da casinha, que eles vão ser, antes mesmo, né, da tentativa dar certo, ou melhor, eles começam essa tentativa de revolução, mas rapidamente eles são aprisionados. Todas as grande parte, né, do apoio que o Prestes esperava não acontece, não se dá, né? E aí eles são presos, ambos. E no caso, né, no momento aí da intentona, eles já estavam, né, num relacionamento, eles já tinham um relacionamento. A Olga acabou se apaixonando pelo Prestes, engravidou do Prestes, teve até uma filha que inclusive virou professora de história, que é a Anitta Leocádia, que é professora de história da UFRJ. E a Olga, vou falar posteriormente, mas já adiantando, a Olga, ela foi presa e justamente por sua origem judia e pelo seu vínculo, né, com o regime soviético, ela vai ser não apenas presa, como deportada e enviada para a Alemanha, seu país de origem. Lá na Alemanha você já imagina o destino dela, né? Judia, comunista, logicamente enviada para campo de concentração. Ela tem a filha dentro da prisão, né? Depois que ela tem a filha, enviam a filha dela para o Brasil,
e vai ser justamente a mãe do Luiz Carlos Prestes que vai cuidar da menina, da filha deles, e a Olga vai ser efetivamente enviada para o campo de concentração e morta numa câmara de gás, como vários outros judeus, comunistas, etc., né, que nós conhecemos bem a história aí do nazismo. Ok? Pois bem, continuando. Esse episódio, gente, da intentona comunista, de certa forma, ele caiu como uma luva para as intenções do Vargas. Ele foi muito utilizado pelo Vargas para poder fechar o regime. Então, o Vargas, e isso a gente vai ver depois em vários discursos do Vargas, tem uma documentação vasta para a gente perceber isso. Inclusive, um dos discursos eu usava até de fonte, talvez eu reproduza depois ele para vocês, e a gente percebe como que o Vargas estava completamente insatisfeito com a Constituição de 1934. Ele considerava que a Constituição de 1934 limitava drasticamente a possibilidade de exercício do poder presidencial e a possibilidade de efetivar as transformações que ele tanto desejava. Então, a intentona comunista acaba servindo como um mecanismo para cada vez mais fechar o regime. Então, ele utiliza o tempo inteiro essa ameaça da invasão de Moscou, essa ameaça do comunismo, para poder aprovar uma série de medidas excepcionais no governo, e o Congresso, que está aí apavorado também por ter acontecido essa tentativa de revolução aí comunista, vai aceitando esse tipo de fechamento do regime. Então, mas ainda assim, né, o Congresso e os políticos, inclusive da oposição, acreditavam que as eleições aconteceriam. As eleições estavam previstas a partir do que havia sido decidido na eleição na Constituição de 1934, na Assembleia Constituinte, que as eleições deveriam acontecer no ano de 1938. Então, foi começando a se articular as candidaturas para a eleição de 1938. Até que, e às vésperas, né, mas antes disso, desculpem, às vésperas da eleição de 1938, ainda no ano de 1937, o Vargas começou a pouco e desativando, até por pressão, né, dos congressistas, foi desativando alguns instrumentos repressivos que estavam sendo utilizados. Então, alguns presos políticos foram sendo liberados. O Congresso, inclusive, negou a manutenção do estado de defesa, que o Vargas pediu, mas o Congresso não aceitou. Então, pouco a pouco, foi reduzindo alguns instrumentos repressivos, mas manteve, né, a perseguição aos membros da ANL. Eu botei a ALN, tem que inverter, tá? É a ANL. Tem que inverter aí a ordem, eu sempre confundo. A ALN é muitos anos depois, no período da ditadura militar brasileira. E aí aconteceu um episódio, que é esse aqui. Esse aqui é um episódio muito interessante para a gente entender a guinada ditatorial do Vargas. Eu vou falar um pouco dele, depois a gente retorna aqui a esse jornal para a gente analisar. O episódio ficou conhecido justamente como Plano Cohen. O que foi isso? A gente já viu que o Vargas estava utilizando como argumento para aprofundar, fechar o regime, a questão da ameaça comunista. E esse episódio vai ser justamente o que vai estar aí na raiz do golpe de 1937. Como é que se dá, né? Eles se utilizam de um documento que foi um documento elaborado pelo integralista Olímpio Mourão Filho, né? Esse integralista, ele escreveu uma espécie de plano fantasia, escreveu um documento assim, imaginando como seria se os comunistas tentassem dar um golpe no Brasil. Então, eles imaginam essa insurreição comunista, falam como é que seria esse planejamento e tal, como é que eles fariam, para poder pensar como que os integralistas deveriam se posicionar frente a isso. Ele escreveu esse plano fantasia, e aí o que aconteceu? Esse plano fantasia, que é o chamado Plano Cohen, foi tratado como se fosse uma verdade. Ele ganhou status de verdade, e ele virou notícia, e aí aqui a gente tem o Correio da Manhã noticiando isso, né? Como se Moscou, né, o Comitê Central de Moscou, estivesse planejando, né, que aquilo ali fosse efetivamente um plano de Moscou e que teria sido apreendido pelo Estado-Maior do Exército
e que o Brasil estava prestes a ser dominado pela União Soviética, né, através daquele plano. Mas aquele plano, ele era uma mentira. Ele tinha sido escrito por um integralista e era basicamente um plano fantasia, uma imaginação desse integralista que eles pegaram, se utilizaram, logicamente, de maneira articulada para poder dar o golpe do Estado Novo. Então, com isso, e com esse clima de tensão, essa ideia, esse medo de que a União Soviética iria invadir o Brasil, o Vargas efetivamente começou aí a preparar o golpe, né? Então, o que ele fez? O Congresso, apavorado, aceitou aprovar o estado de guerra, que antes o Congresso tinha negado. Então, aceitou por 90 dias e aprovou o estado de guerra. E, durante esse período, o calendário eleitoral precisou ser suspenso. Então, as eleições de 1938 estavam aí suspensas. Conclusão. Os opositores, né, especialmente o Armando Salles de Oliveira, ficou preocupado. Começou a perceber que tinha coisa aí no ar, né? Então, ele lançou um manifesto, percebendo que estava sendo preparado um golpe e exigindo que os militares reagissem a essa tentativa golpista do Vargas e mantivessem, né, o calendário eleitoral, mantivessem as coisas funcionando como estava previsto na Constituição de 1934. Porém, o Vargas, justamente percebendo isso, e esse risco de que o seu plano fosse derrotado, ele antecipou o golpe e derrubou, né, o regime, acabou aí com o Congresso e extinguiu a Constituição de 1934 e instaurou propriamente a ditadura do Estado Novo. Okay? No próximo vídeo, então, eu vou falar da ditadura do Estado Novo e como que vai se reorganizando o regime a partir de então. Okay? Nos vemos até lá.